Olá, bem-vindos a mais um programa Open Insights no canal Republic. Esse é seu espaço para conversas profundas e esclarecedoras sobre temas mais relevantes da atualidade, onde exploramos ideias inovadoras, reflexões de grandes pensadores, projetos interessantes, atitudes relevantes e teorias que moldam o nosso mundo. Eu sou Carlos Totti, publicitário, especialista em marketing e diretor do grupo Inova. Nosso objetivo no Open Insights é sempre trazer especialistas e profissionais de diversas áreas para mostrar projetos e ideias que têm o potencial de impactar positivamente a sociedade. Antes de começarmos, lembre-se de seguir a nossa rede social @republic.canal. Aí você vai ficar por dentro de todas as novidades e conteúdos exclusivos. Nossa convidada de hoje é Tamara Lorenzoni, brasileira, mas atua entre Milão e Brasil como estrategista de marcas para o mercado de luxo premium. Desenvolve projetos de posicionamento de marca tailor-made no setor para empresas, serviços e pessoas, utilizando estratégias específicas do mercado de luxo. Em seu portfólio destacam-se projetos para marcas de diversos setores, como moda, vinícolas, arquitetura, aviação civil, luxo consciente e wellness. Sua formação reúne certificados de peso, como graduação e mestrado em Relações Internacionais, e também mestrado em Gestão de Marcas de Luxo pela Domus Academy Milano e Master of Arts na Regent's University London. Esse currículo é bom, hein? Atualmente atua como consultora para marcas interessadas no segmento de luxo. Ela também é colunista do projeto Trend Parade, um programa feito por temporadas e produzido pela Inova Comunicação e veiculado pelo canal Yumis. E com tudo isso, seja bem-vinda, Tamara. Obrigada, Totti. É um prazer estar aqui com você. Que bom te ver. Que bom te ver. Saudade de você já. A última vez que a gente se encontrou foi no teu curso, que foi um curso excelente, que a gente vai falar aqui durante o programa, mas é um prazer tê-la aqui no programa conosco. E eu tenho certeza que o que a gente vai conversar aqui hoje, as pessoas de casa vão aprender muito com isso. Primeira pergunta que eu tenho para te fazer, Tamara, é a tua formação em relações internacionais. Obviamente que tu deve ocupar muito isso no teu dia a dia. Mas em que momento que tu entendestes que eu quero saber mais sobre o mercado do luxo? Bom, eu acredito que eu sempre tive interesse pelo mercado do luxo. Eu sempre gostei da parte de marketing, de comunicação. E eu me lembro quando eu era pequena, ver as revistas físicas, né, e propagandas na época. E ficava encantada muito pelas marcas de beleza que estavam entrando no Brasil, marcas internacionais. E eu ficava pesquisando, e aí a vida me levou a fazer Relações Internacionais no bacharelado, eu fiz um mestrado na área também, mas eu sempre quis entender o porquê que as marcas de luxo, elas perduravam ao longo de tempos de guerras, e enfim, aquelas marcas continuavam crescendo e enfrentavam crises, e isso sempre foi muito interessante, tem muito a ver com a área de Relações Internacionais. Então eu fui estudar questões culturais, enfim, e parei no meu segundo e terceiro mestrado em Gestão de Marcas de Luxo fora aqui do Brasil. E decidiu estudar fora do país também, Sim. né? Que lugares que tu residiu nesse período e como que foi essa experiência? Eu residi em Milão, basicamente, fazia dupla titulação, então ia bastante para a Inglaterra, mas antes eu já havia morado na Inglaterra também, já morei em Portugal, no período da minha graduação em Relações Internacionais. E, bom, eu decidi ir para o berço do luxo. Foi isso que eu procurei na minha formação. E onde estavam os melhores, onde eu poderia encontrar o melhor arcabouço para me tornar uma gestora de marcas de luxo. Então vamos começar, já que a entrevista tá, começando, esquentando, por um ponto crucial para as pessoas, para um entendimento daquilo que a gente está falando. O que é luxo? Bom, esse é um conceito bastante complexo e subjetivo. Você pode encontrar, às vezes, luxo para mim é tempo de qualidade com a minha família. Na verdade, é um contexto realmente subjetivo. Mas quando a gente traz isso para o nosso profissional, a gente tem que ter alguns parâmetros para trabalhar isso. Então, para a gente construir uma marca de luxo, a gente presta atenção em alguns pontos importantes, como a qualidade do produto, né? Se é um produto ou serviço, enfim, ela tem que ser impecável. A gente trabalha bastante com exclusividade, com escassez, com o próprio método fundador. Quando a gente pega as casas de moda, que a gente fala bastante no Trend Parade, uma Chanel, né? Ela ainda é a marca ainda é a personificação da Coco Chanel. A gente trabalha com vários aspectos e também o tempo.
o branding, o tempo, porque não existe como nascer o luxo da noite pro dia. Sim, ele vem de uma história, né? Uma de construção. Tanto que tu falaste aí no caso da Chanel, por exemplo, fazendo um parênteses nesse assunto, existe filme, por exemplo, no cinema sobre a vida dela. Então, são outros desdobramentos e interesses que as pessoas vão criando a partir daquilo que uma marca está trazendo, né? De entender como é que, por exemplo, uma criadora daquela marca, no que ela se inspirou, como que foi a vida dela para ela construir aquele negócio, enfim, tudo isso corrobora para essas relações que tu está fazendo. Outro parênteses que eu gostaria de fazer no que tu falou é que a gente escuta cada vez mais, assim, ou em programas de TV, ou lendo em revista, que realmente luxo para cada pessoa é uma coisa, para uma pessoa pode ser o tempo com a família, para outra pode ser ter o tempo de sentar e tomar uma taça de espumante enquanto está vendo uma paisagem, e outro pode ser comprar um carro mais caro. Mas acredito que esses pontos que tu está trazendo, eles tiram essa definição do luxo tão subjetiva e trazem para um ponto mais objetivo, né? Mais de estudo mesmo. Se tudo é luxo, nada é luxo. Se tudo é luxo, nada é luxo. Gostei dessa frase. Esses parênteses, essas aspas vão ter que virar umas aspas aqui do programa. E Tamara, sabendo disso, né, que tem esses parâmetros, digamos assim, para estabelecer se uma coisa é luxo ou não é luxo, seja o tempo, seja o histórico, seja o criador, seja a escassez, enfim, todos esses itens. O luxo nos dias de hoje, ele se diferencia do conceito do luxo de antigamente? Teve uma mudança? Sim, a gente tem uma evolução histórica do conceito de luxo. Então, o luxo, ele vinha muito ligado à luz, depois ele passou pela Idade Média, ele era visto como algo ligado à luxúria. Depois, na época renascentista, ele começou a se tornar algo ligado às artes, à cultura, e foi daí que o luxo pegou uma coisa que a gente chama de capital cultural. Então, a marca de luxo normalmente tem o seu capital cultural, e a partir disso, então, o luxo vai evoluindo de acordo com o que a sociedade vai evoluindo. A gente costuma dizer que, como qualquer outro aspecto histórico, a gente tem que comparar na época e no contexto que ele está inserido. Então, o luxo não é diferente. E nos dias de hoje, qual é que tu acha que é o maior desafio para as marcas que desejam se posicionar nesse mercado de luxo? Eu acredito que os grandes desafios, eles estão ligados à comunicação, porque hoje em dia tudo é muito rápido. Então, a marca ela tem que ter um bom direcionamento, uma boa gestão na comunicação e como ela vai chegar nesse consumidor final. Muitas marcas estão, inclusive, abolindo, né, a cadeia de terceirizados e direto ao consumidor final. Então, isso é uma característica do luxo que outros mercados estão incorporando também. E também a qualidade. A gente vive num mundo onde a gente pode produzir em qualquer lugar do mundo, mas o porquê que as grandes marcas de luxo ainda produzem, né, nos ateliês italianos, nos ateliês franceses, que elas não delegam isso, né, o que a gente chama de savoir-faire. Então, é o saber fazer o produto, que é muito importante também. Que é uma coisa que tu ensinou bastante no curso que... Enfim, a Tamara fez um curso junto com a Giovana, que também é outra parceira do canal e da Inova, e elas abordaram, né, justamente esse trabalho que eu também vou entrar nessa discussão mais tarde, de como uma marca pode se posicionar nesse mercado de luxo. E tu falou muito sobre a questão do artesanal, do artesanato, né, de que não é aquela coisa fast em grande escala. Exato, é a artesania. Então, a gente, desde quem seleciona o couro, quem corta o couro, quem costura o couro no luxo, a tendência é que o mesmo artesão produza aquela peça, né? A linha de produção ela é extremamente reduzida. Então, isso, claro, obviamente, torna a peça com valor agregado maior, mas imagina um artesão da Hermès, por exemplo, levar 6 anos dentro da marca até chegar a fabricar uma Birkin ou uma Kelly. E ele escolhe o couro, ele corta o couro, ele costura o couro, então coloca os acessórios. Então é aquela mesma pessoa que produz do início ao fim a bolsa. E isso é muito valioso para o luxo, porque num mundo onde a gente pode produzir o que a gente quer, onde a gente quer, na verdade, você ter um especialista na sua marca é de grande valia. Tanto que as fast fashions hoje, assim, que produzem em larga escala a mesma peça, então encontra lá no Brasil inteiro ou fora do Brasil a mesma roupa, você percebe a qualidade, né?
Antigamente você usava uma roupa por muito tempo, ela perdurava. Hoje você lavou na primeira lavada, já tem fio puxado, o tecido já não é mais o mesmo. E o luxo não. Eu entendo que, né, tu pode me corrigir se eu estiver errado, que as marcas de luxo, quando produzem alguma coisa, quando tu vai utilizar aquele produto, ele é tão bem feito, a qualidade dela, a escolha de cada componente daquele produto, da fabricação daquele produto, torna ele muito durável. Tá certíssimo. O luxo, ele é feito para ser atemporal. Tanto que eu acho que tu falou sobre um exemplo de um relógio que os pais davam pros filhos. O Patek Philippe. Certo, se tu quiser trazer pra gente esse Teve exemplo. uma campanha da Patek Philippe há uns anos atrás, onde dizia: você não é dono do seu Patek Philippe, você está cuidando dele para a próxima geração. Então, mostra, né, toda essa conexão emocional, que também é um dos pilares do luxo, trabalhada com a temporalidade, com a qualidade e com algo que realmente está ali para cumprir uma função maior do que você olhar as horas. Você trabalha com projetos tailor-made para empresas de diferentes portes. Aproveitando isso, como que as estratégias de posicionamento de luxo variam entre negócios de pequeno, médio e grande porte? Quando a gente entra numa pequena empresa, normalmente esse empreendedor está começando, ou ele tem ali 2, 3 funcionários, ele quer trazer essas estratégias. A gente consegue trabalhar isso muito focado num manual de marca e numa experiência de marca. Então, trazer os pilares do luxo para a experiência daquele consumidor desde o início. Então, isso é um diferencial. Claro que a gente sempre olha para o modelo de negócio, porque o negócio ele tem que ser financeiramente viável e a gente se preocupa também bastante com isso, né? O empreendedor, ele quer o serviço, ele quer se posicionar no mercado de luxo, no mercado premium, mas ele também precisa cuidar daquele negócio. Quando eu vou para uma grande empresa, que já é outro mundo praticamente, que eu costumo dizer, normalmente tem muitos funcionários, aquela empresa já é consolidada, tem muitos anos de atuação. Então, eu chego lá, por exemplo, tem já manual de marca definido, tem missão, visão, valores, tudo isso já os funcionários, eles entendem muito bem dentro da empresa, e aí a gente coloca ferramentas no mercado de luxo na estratégia para a gente comunicar isso de forma adequada. Então, numa pequena empresa eu vou lá e ajudar a criar, e numa grande empresa eu vou lá e ajudar a gerir. Sim, são diferenças significativas. Inclusive para a experiência de quem está ajudando, né? De quem está proporcionando essas informações como você faz. Porque é como se a pequena você ajudasse a moldar ali, né? A massa de modelar, literalmente, né? Fizesse junto. E a outra é entender o que a empresa tem de inegociável, como tu já usou esse termo. E a partir disso, então, o que eu preciso construir para que essa empresa se posicione dentro do mercado de luxo? Precisa de um investimento muito grande para se posicionar no mercado de luxo? Eu diria que depende do que a gente está chamando de grande aqui. Existe sim um investimento mínimo. Eu acredito que seria irresponsabilidade minha profissional vir aqui e dizer: não, pessoal, você com um mínimo de investimento consegue. Não, existe sim investimento mínimo. Mas ele deve ser proporcional ao tipo de produto, ao tamanho da empresa, tudo isso deve ser medido. O investimento, né, que você faz na sua comunicação, assim como qualquer outro investimento na empresa, seja no produto, enfim, ele não pode comprometer a saúde financeira dela. Então, é bem isso muito calculado. Então, uma pequena empresa tende a investir menos, uma grande empresa mais. Enfim, em grande empresa a gente já tem o track record, então a gente já sabe quanto era investido em marketing. E se essa empresa ainda não tem, então a gente vai ver quanto foi gasto em ações de marketing, como a gente vai trazer isso. Então, todo esse cálculo é feito. Muito interessante. E, Tamara, quais são os pilares fundamentais de uma marca de luxo bem-sucedida e como eles são aplicados na prática? Bom, marcas de luxo bem-sucedida aplicam os mesmos pilares, porém com diferentes intensidades. A gente falou, por exemplo, da Hermès, dos artesãos. Então, isso, o savoir-faire para a Hermès é algo inegociável, é algo que ela aplica em todos os pontos de contato, praticamente, que ela atua. Então, a gente vai ver desde o savoir-faire da bolsa até o savoir-faire do perfume, do batom, da marca, que, né, a recente coleção de maquiagem que eles lançaram. Então, a gente tem esse pilar sendo trabalhado bastante grande. Quando a gente pega uma marca de luxo como a Hermès é uma coisa, então quando a gente pega a Chanel, eles trabalham outros pilares. Eu vejo muito forte na Chanel a atemporalidade, porque por mais que a Coco tenha criado o modelo, o Boy, o 255, são modelos clássicos até hoje, que são
os mais desejados da marca, a gente teve ali uma mudança com o Karl Lagerfeld, que inseriu os loginhos C viradinhos, mas a bolsa em si, ela é atemporal. Eu acredito que eles trabalham muito esse pilar. Embora a Hermès trabalhe esse pilar também, quando eu olho para a comunicação, eu vejo savoir-faire. E quando eu olho para a Chanel, eu vejo a temporalidade. É interessante isso porque acaba que mesmo marcas diferentes, quando elas determinam o foco da comunicação, as pessoas percebem isso, né? Chega até as pessoas. Sim. Tamara, agora a gente vai para um rápido intervalo. Você que está nos acompanhando, continue aí, voltamos em breve. Você está buscando uma fonte confiável de conhecimento, reflexão e debate? Apresentamos o canal Republic, o seu novo destino intelectual na Soul TV. Mergulhe em conteúdos cuidadosamente selecionados, desde análises políticas profundas até explorações filosóficas fascinantes. Com programas de entrevistas e debates estimulantes, cursos, videoaulas, palestras, filmes e documentários inspiradores, oferecemos uma programação rica em informação, cultura, história e pensamento crítico. Não perca os conteúdos on demand e pay-per-view. E o melhor de tudo, assista quando e onde quiser. Com a plataforma Soul TV, o canal Republic está disponível para você no seu celular ou na sua Smart TV. Baixe agora o aplicativo da Soul TV e explore o mundo do Republic. Canal Republic, onde o conhecimento encontra você. Na Inova Comunicação, somos apaixonados por criar, transformar e dar vida a ideias. Uma empresa que possui canais próprios com o objetivo de levar informação e entretenimento para o telespectador. O canal Yomiz é o seu primeiro case de sucesso, com uma programação voltada para o público feminino e familiar. Tudo sobre beleza, moda, turismo, gastronomia, cultura, empreendedorismo e os concursos de beleza você encontra na programação diversificada e com muita qualidade. A Inova realiza produção de conteúdo para distribuição em suas empresas e também para outros canais e plataformas. Cada série, programa, documentário e cobertura especial são elaborados desde a concepção do roteiro, captação, edição até a entrega final. Tudo produzido com muita criatividade, talento e qualidade, de forma personalizada ou destinado a atender públicos diversos. A Inova Comunicação realiza também consultorias personalizadas através da expertise dos talentos do seu time. Através desse serviço, agimos nas necessidades individuais de cada parceiro, seja na programação, marketing ou na área de negócios, impulsionando seu crescimento e ampliando sua visibilidade. A Inova Comunicação transcende o conceito tradicional de uma empresa de comunicação ou mídia. Para nós, as novas ideias criam o futuro. Estamos de volta com o Open Insights. Continuamos nosso papo com Tamara Lorenzoni sobre o mercado de luxo. Tamara, você pode nos dar exemplos de marcas de luxo atuais que você considera exemplares em termos de gestão e criação de experiências para o consumidor? Bom, eu poderia citar aqui 3 exemplos em diferentes campos. Então, com a tendência do Quiet Luxury que se estabeleceu, né, já não é mais tendência, a gente pode hoje dizer que veio para ficar. A gente tem a The Row, das irmãs Olsen, que elas têm toda uma mística em relação à marca, elas valorizam muito os tecidos naturais e o savoir-faire mesmo. Elas não deixaram, né, as pessoas entrarem com o celular no último fashion show, então você recebia um bloquinho e uma canetinha para anotar o que você via. Eu acredito que essa tendência de se conectar com a literatura está vindo muito grande nessas marcas. E aí eu me lembro também de Miu Miu, que recentemente fez várias ativações, inclusive no verão europeu, que distribuía livros selecionados pela própria Miuccia Prada. E também não posso deixar de citar Jacquemus, né? Jacquemus tem sido um exemplo aí no marketing há uns 5 anos, de 5 anos para cá.
Então o Jacquemus, ele é a própria marca dele, e isso que torna tão interessante e tão fidedigno, né, as pessoas se relacionarem. Então ele usa muito CGI, por exemplo, que são aquelas bolsas flutuando no Mediterrâneo que a gente vê nas comunicações. Eles fizeram beach clubs no verão europeu também. Inclusive, essa é uma outra tendência, né, dessas marcas. Agora, falando de tendências, não existe mais aluguéis nos beach clubs no verão europeu. Todas as marcas de luxo estão disputando os espaços. Então, é uma questão de se relacionar mais com o estilo de vida dos consumidores e dos futuros consumidores também, porque a marca ela não quer envelhecer com os consumidores. Isso é interessante, porque eu percebi também nas viagens que a gente tem feito com o programa, que grandes marcas de luxo ou abriram um café, ou abriram, como tu falou, montaram um beach club para as pessoas irem lá jogar beach tênis, para as pessoas irem lá tomar um drink. E aí a pessoa vive uma experiência com a marca, não necessariamente comprando o produto, consumindo o produto final dela, mas ela consegue se relacionar com o seu estilo de vida. E eu acredito que essa tendência atual é um grande diferencial para as marcas que entendem isso. Por exemplo, a gente, por diversos pontos da cidade de Paris e também de Nova York, durante a Fashion Week, as marcas faziam instalações, faziam stands, e cada um deles com algum tipo de experiência diferente. Querendo ou não, mesmo que você não seja o consumidor final daquela marca ou um consumidor assíduo, tu acaba tendo a oportunidade de ter um contato com aquilo e gostando talvez do que você tem de experiência com a marca, e aquela marca passe a fazer sentido de uma forma diferente. Fazendo um parênteses também aqui para o nosso telespectador, as irmãs Olsen, que tu citou na The Room, são aquelas irmãs que faziam filmes em Hollywood, né? As loiras. Sim, as gêmeas. As gêmeas, que elas eram crianças e adolescentes na época que elas faziam séries e filmes, sim. né? E acabaram que agora, recentemente, eu não sei quanto tempo, criaram essa marca, né? E estão no mundo da moda e criando um barulho. Elas são uma new brand. Sim, né? Na verdade não é tão nova, eu acho que foi antes de 2010 ali que elas criaram a marca. E é muito interessante o processo criativo delas, embora elas sejam norte-americanas e os programas tenham sido, né, majoritariamente vinculados nos Estados Unidos, elas entenderam a importância do luxo na Europa e elas foram lá e elas viveram muito tempo tentando beber daquela fonte para voltar e aí sim estabelecer a marca. Então a gente teve o boom da marca agora pela tendência do quiet Sim, por isso luxury. fica a sensação de uma new brand. Exato. Mas assim, veja, embora seja nova, Sim. se a gente comparar com outras marcas de luxo, já tem história. Já tem história. Tamara, no mundo contemporâneo, como que uma marca pode proporcionar uma experiência de luxo para os seus consumidores também no digital? Porque a gente estava falando das experiências no físico, né? Você vai lá e vive uma experiência, mas no digital. Acredito que as marcas hoje elas têm que estarem em todos os pontos de contato e o digital é um deles da mesma maneira. Então, por exemplo, o que eu vejo hoje na vitrine da Prada, eu quero ver no Instagram da Prada. Eu acredito que essa é estar alinhada, né, toda essa comunicação de marca. Sim, até porque, né, não faz sentido a marca comunicar alguma coisa no ponto de venda, no showroom, e lá no Instagram é outro caminho. Aí a pessoa entrou lá, eu gostei, vou entrar lá para ver e não me identifiquei aquilo, né? Acaba se perdendo. Mas o digital é uma ferramenta poderosíssima de vendas, né? E de criação de comunidade e lealdade. Então, o digital, ele facilita muito a criação de comunidade, os brand lovers. Então, a gente precisa disso. As marcas de luxo hoje, elas investem muito no digital com esse foco. A gente está tendo uma questão da desinfluência, então as influencers, elas estão caindo, tá dando lugar a especialistas, então, por exemplo, o empresário influencer. Né? A gente está vendo cada vez mais empresas terem os influencers internos a elas, isso é uma grande tendência. Sim, talvez seja justamente porque é a pessoa que vive a marca. Exatamente. Vive a marca, se identifica, fala. Então, isso gera um senso de pertencimento, né? E aí começa a criar essa comunidade. E traz verdade também, né? Que é outro ponto que eu tenho percebido nas redes sociais. As pessoas procuram aqueles influenciadores que, de fato, não parece que alguém que foi contratado simplesmente para fazer uma propaganda. Perfeito. A pessoa usa, que a pessoa gosta e que a pessoa vive
tudo que aquela marca traz. Perfeito. Então não é uma sensação Não, não é uma sensação. Tá acontecendo esse movimento mesmo. Claro, obviamente, a gente tem grandes influencers muito bons, que obviamente são extremamente relevantes ainda para as marcas, mas as marcas começaram também a olhar para quem elas têm perto, que realmente possa comunicar o DNA delas de maneira mais assertiva. A gente percebe isso também nas Fashion Weeks, nos desfiles. Por quê? As marcas, claro, sempre convidam as celebridades, né, para fazer aquele burburinho, os famosos para assistir o desfile, mas percebemos também um crescimento muito grande das marcas levando seus clientes fiéis. Sim. Elas escolhem os seus clientes premiums, aqueles clientes que mais consomem a marca, que vivem a marca de fato. Esses, inclusive, têm as melhores cadeiras, os melhores lugares no desfile e depois também compõem com esses influenciadores. Mas a marca de luxo valoriza o cliente de fato que vive a marca e que cria essa relação. Isso eu achei muito interessante. Sim, esse é um movimento que vem de uns 2, 3 anos para cá, mais fortemente. A gente teve a Gucci fazendo um chá para os cachorrinhos do melhor spender que eles têm. Então, se eu não me engano, ele é um chinês, não vou me lembrar o nome dele agora, e ele tem vários Lulus da Pomerânia. E aí a Gucci fez um chá para os cachorrinhos. Então, proporcionar as experiências para esses clientes mais especiais, né? Os VICs que a gente chama. Certo. E como que os negócios tradicionais podem ser transformados com a gestão do luxo? E quais são as etapas essenciais para essa transição? Todo negócio tradicional, ele pode incorporar aspectos do luxo. Significa que ele vai ser uma marca de luxo? Não, porque uma marca de luxo, a gente já falou de alguns pilares aqui, que às vezes o negócio tradicional pode não ter ou pode trabalhar de outra maneira. Mas a gente, com a gestão do luxo, consegue trazer principalmente a questão de experiência para dentro dos negócios. É uma questão bastante importante hoje. Eu atendi recentemente um escritório de arquitetura. A gente trabalha toda a questão de experiência também numa clínica, toda a questão de experiência, de aumento de repertório. Então, trazer o funcionário para o nicho do luxo, apresentar as marcas, mostrar, falar de histórias, porque hoje, qualquer negócio que queira atingir um público que consome luxo, seja ele tradicional ou de luxo, mas que consome um produto com um ticket mais elevado, ele precisa ter repertório. Então, eu acredito que isso é uma base de transformação. Certo. E então, aproveitando o ensejo desse posicionamento, dessa informação que você está trazendo aqui, em uma era onde a experiência é a chave, qual é o segredo para elevar os serviços e produtos a um nível premium? É a conexão com os clientes, né? A gente entra, monta uma estratégia e segue aquela estratégia e faz a gestão daquela marca. O seu melhor cliente é aquele que já existe. Nas marcas de luxo, as marcas de luxo não trabalham com volume, elas trabalham com lealdade. Então, a LVMH divulgou até um estudo recente que trazer um novo cliente é de 5 a 25 vezes mais custoso do que trabalhar o cliente existente. Eu acredito que hoje as marcas têm que destinar um budget para trabalhar o clienteling, para oferecer, proporcionar experiências para os clientes, principalmente os leais. Então são os love brands que tu falou. A gente tem que transformar todo mundo em love brands. É isso aí. E o comportamento dos consumidores de luxo está mudando, né? A gente tem, pelo menos quem lê sobre o mercado de luxo vai percebendo essa mudança. Quais são as novas expectativas e motivações desses consumidores da atualidade? Bom, a gente tem... eu sou da geração millennial e a gente já consome luxo muito antes dos nossos pais, né? E aí a gente tem uma geração Z que está vindo que consome luxo 5 anos antes dos millennials. Então, se uma millennial ia ter sua primeira bolsa de marca com 20, hoje um Z com 15 tem a sua bolsa de marca. E aí a gente tem a Alpha, que é 8 anos antes, que está vindo. Então, a gente tem que olhar com muita clareza para essas gerações. Afinal, as marcas não querem envelhecer com as pessoas, né? Elas têm que estar sempre sendo relevantes e se mantendo em primeira opção de compra na cabeça das pessoas. O que a gente vê hoje de tendência muito forte é um estilo de vida bem mais saudável. Então, as marcas, até quando proporcionam experiências, né? Elas, tipo a Valentino, que fez em Dubai, um clube de pádel, onde as pessoas tomam matcha. Assim, quando a gente ia pensar isso 5 anos atrás, talvez não tivesse
entrada no mercado, uma marca de luxo fazer isso. Então, a gente está vendo muito o foco nos esportes. Então, a gente teve a Miu Miu, que aproveitou e vendeu muito com esse foco, né? Esportes fazem. A gente teve agora um retorno muito triunfal da Lacoste nas Olimpíadas de Paris, né? Que foi uma marca que estava meio adormecida ali, voltou. Então, acredito que focar no estilo de vida dos seus consumidores é o que vai levar a marca ao sucesso. E tem algumas marcas que estão investindo muito em collabs, né? Ah, sim. Entre marcas mesmo, não só com influenciadores. Sim. Quem foi a marca que fez um tênis? Foi a Tiffany que fez um tênis Com a Nike. com a Nike, com as cores da marca da Tiffany, enfim, e para dar um exemplo, né? E as marcas têm feito isso também. Acho que o público jovem é bastante atingido com esse tipo de ação. Sim, as collabs não são uma coisa nova. A gente tem collabs dos anos 80, 70, 60 entre as marcas. Mas, com certeza, agora que tudo é muito fácil da gente comunicar e chega muito rápido às pessoas, a gente olhou com mais carinho para isso. Com certeza tem absorção maior no público jovem, mas também o que a gente vai começar a ver a partir de agora é uma retomada, que já está acontecendo, mas a gente vai ver mais fortemente, a produtos clássicos. Então, as pessoas querem produtos atemporais, né? Então, o item de collab vira quase um item de coleção, digamos assim. E aí, para usar, as pessoas querem produtos mais atemporais. O bom e velho pretinho básico. Roupas clássicas, coisas clássicas que possam estar dentro do closet. Que tendências atuais estão moldando o mercado de luxo e como que as inovações tecnológicas estão impactando esse setor? Bom, vamos começar então com as inovações tecnológicas. Muito na experiência do varejo. Então, inteligência artificial, omnichannel, muito na experiência do varejo. E não só no luxo. Eu estive recentemente na Inglaterra e a loja da Adidas, a flagship store na Oxford Circus, é sensacional. Eles têm uma experiência de camarim, que você entra para provar, no provador, aliás, você entra para provar e o provador já sabe as peças e o tamanho das peças que você pegou. Aparece no espelho do provador uma tela e você ali solicita um tamanho maior, um tamanho menor, ou se ficou bom, já parte pro gostei checkout. disso, adorei. É sensacional. Então, principalmente no varejo, essas experiências fazem muito sentido. A gente está vendo bastante, então a gente vê telões interativos nas lojas, enfim. E aí, falando de tendências, então, essa é uma. Então, a gente hoje tem que pensar em inteligência artificial e como ela pode realmente alavancar, né, as marcas. Mas também a gente tem uma questão que era tendência no passado, que já deixou de ser tendência, que é o quiet luxury. É uma questão que veio para ficar, né? A questão de ser silencioso, de roupas, se você sabe, reconhecido entre os pares. Tá tendo uma tendência enorme da volta ao vintage e ao pre-love, que a gente chama. Então, a gente já vem também vendo os brechós crescendo, mas agora eles se tornam quase um item de apego, de conexão emocional. A geração Z é muito ligada nessa questão de sustentabilidade, então isso vai vir bem fortemente. Clienteling, que a gente falou, que é realmente tratar os VIPs como VIPs, os clientes mais especiais como clientes especiais. Então, levar para um jantar no restaurante da Louis Vuitton, ou levar para um Fashion Week, enfim, trazer esses clientes leais para perto da marca. E aí entram outras pequenas tendências, né? A gente tem microtrends também, que é a questão dos esportes, que então foi aproveitado o ano das Olimpíadas, se fez as Olimpíadas, e agora vamos ver o que vai ser, se ela vai se manter, se não vai. Mas a Miu Miu, como eu disse, surfou muito, ela ficou com 3 itens na lista da lista, né? Nenhuma marca tinha conseguido fazer isso, colocar 3 itens mais vendidos lá até hoje. Então... Só fazer um parênteses. Essa lista que a Tamara tá falando, ela sai... eu não sei qual é a periodicidade dela. Acredito que é trimestralmente. Isso. De quais itens de marcas, né, que estão sendo mais consumidos e procurados. E o que a Miu Miu conseguiu é que dos top 10 de produtos procurados, ela tinha 3 itens na mesma lista. Isso é um fato inédito. Então, acredito que de tendência seria... Fiz um panorama geral. A Miu Miu, que é da Miuccia Prada, né, que é da família da Prada. Então tem a marca Prada, que todo mundo já escutou falar, sei lá, é mais antiga, se ouve falar sobre ela há mais tempo.
E tem a Miu Miu, que seria a rebelde, né? Tem essa característica. Eu fui aprendendo isso depois que eu fui fazer o Trend Parade e depois que eu também ouvi vocês falando no curso. E ela se posiciona muito como essa marca inovadora, descolada, rebelde, entre aspas, né? E tem essa posição muito forte e eu acho que por isso que ela cresceu muito também nos últimos anos, assim. De ver a Miu Miu muito presente na mídia. O Miu Miu realmente é um case de muito sucesso, assim. Eu lembro, há 10 anos atrás, a gente sabia Miu Miu, né? Sabia que era uma marca de luxo, mas não se ouvia falar tanto. E hoje a gente fala muito mais da Miu Miu do que da Prada propriamente, que seria a mãe. Exato. E tô falando dessa volta da tradição também, né? Que tá vindo para esse posicionamento das coisas mais tradicionais. Recentemente em Paris a gente teve tanto na Galeria Dior quanto na Yves Saint Laurent. E aí você percebe nisso o quanto a marca está investindo para montar um espaço para que a pessoa tenha um resgate histórico das principais coleções, das principais peças, roupas, das criações, até de croquis, de objetos. E os lugares são sensacionais. Vale a visita, fica a dica para quem tiver a oportunidade de ir a Paris, inclusive, visitar esses centros, digamos, de cultura e museus das marcas. Mas eles conseguiram fazer isso de uma forma moderna. Não é aquele museu que a gente lembra, assim, do passado. Eles misturam a tecnologia, eles misturam os produtos, a inteligência artificial, projeções, enfim, é muito bonito. Então eu acho que eles conseguiram misturar essa coisa da tecnologia com o tradicional. Tu vai lá e vê aquele vestido da Dior que era emblemático na revista dos anos 60 e que muitas mulheres usaram, mas de uma forma nova. Sim. Isso eu achei muito interessante. Eu acredito que é o capital cultural e o controle de narrativa, né? As marcas de luxo controlam muito isso também. Então, elas querem que a percepção que você tem sobre elas seja sua, mas que elas te deem os insumos para isso. Né? Justamente para gerir todo esse arcabouço centenário que elas têm. Mas isso a gente está vendo muito, né? Porém, é uma questão que já vem de algum tempo. A gente tem a Fundação Louis Vuitton, por exemplo, que de maneira alguma tem coisas da Louis Vuitton dentro, é uma fundação voltada para a arte. Tem a Fundação Cartier também, que é a mesma uma questão. Então, o luxo, ele flerta muito com a arte, o luxo, ele flerta muito com esse capital cultural. E eu acredito que esse seja um dos segredos. As marcas de luxo, elas encontraram o seu capital cultural. Fazendo um parênteses também, eu lembrei de uma coisa. Você falou sobre escassez. Sim. Eu entendo a escassez que você quer trazer aqui, que é aquele sentimento de eu quero ter aquele produto, mas ele não é tão fácil de conseguir, e essa sensação, esse sentimento. A Louis Vuitton tem um café em Paris que eu percebi num único detalhe esse sentimento. Claro que aí a gente não está falando de um produto, a gente está falando de viver uma experiência. Eles criaram um café, então tem doces, cafés lindos com a logomarca. Só que a gente estava numa fila para entrar dentro e poder consumir. Não era uma fila enorme, mas era uma fila. E a gente percebia assim, um ambiente calmo, tranquilo, não tinha aquele barulho que tem, assim... já traz uma elegância até no ambiente. Sim. Você via que tinha mesas vazias. E a pessoa que fazia a recepção, muito educada, qual é o normal de lugar? Ficou uma mesa vazia, já chama a próxima pessoa para sentar. Ela dava um tempo. Tu ficava um tempo ali esperando, vendo a mesa vazia e ninguém chamava. E depois de um tempo ela chamava mais alguém, dava mais um tempo, ela chamava outra pessoa. Para aquele sentimento de que nós determinamos o momento certo e não é uma coisa fast. Sentou, levantou, sentou, levantou, sentou, levantou. Eu consegui perceber naquele detalhe da fila. Perfeito, é exatamente isso. E aí a gente traz, né, escassez não só para o produto, para a experiência também. Exato. Para empresários e gestores que desejam aplicar os pilares do luxo em seus negócios, qual seria o primeiro passo prático que eles podem dar e como eles podem te procurar também para fazer essa consultoria? Primeiro passo prático é selecionar bons profissionais capacitados na sua área de atuação. Isso é relevante e faz muita diferença. A gente está tendo agora que retomar, né, essa questão, a importância de se ter uma qualificação na área, que é uma qualificação que não tem no Brasil. Então, assim, a gente vai fora, busca, estuda e traz para cá. E
podem me achar nas redes sociais, Tamara Lorenzoni, meu site também, Tamara Lorenzoni, eu tô lá. Eu costumo falar muito sobre o luxo de uma maneira educativa, estratégica. Eu quero realmente que as pessoas entendam o que é o luxo e como as marcas de luxo tomam decisões estratégicas. E Teu Instagram, inclusive, tem ótimos conteúdos. Para quem tá assistindo, sigam lá. A gente vai botar aqui na tela o @ da Tamara. Vale porque é sempre um aprendizado, cada post. ai, que bom, Totti. Vindo de você, isso é um elogio. Não, mas Muito é um importante. elogio sincero. Eu gosto bastante do teu conteúdo. Inclusive, foi pelo teu Instagram, além de uma indicação também muito bacana, que a gente chegou até você para convidar para participar do projeto Trend Parade. Você também é colunista de alguns veículos de comunicação, já que eu falei do Trend. Além do Trend, como que é essa experiência de conseguir esses espaços para difundir o teu conteúdo para além das tuas redes sociais? São espaços trabalhados, a gente trabalha, né, a construção desses espaços, mas principalmente eu gosto muito de escrever. Então, o que acontece? Normalmente, às vezes eu mando, né, a gente manda para o veículo um texto para trabalhar e o veículo gosta da maneira que eu escrevo. Então, esses convites eles surgem, eles são construídos bem naturalmente. Assim. Então, atualmente, além do Trend, que eu gosto muito do projeto, eu acho incrível, eu admiro muito todo o trabalho, todo o empenho da equipe é sensacional. Eu sou colunista fixa da Clientes S.A., então eu falo um foco no consumidor de luxo, todo mês lá, e da Now Boarding. Agora a gente está negociando uma outra coluna também, e aí estamos nos finalmente. O que é muito legal, porque acaba tendo a questão do digital nas redes sociais, tem questão de texto em alguns veículos, de vídeo falando em outros, e aí vai se experimentando em todas as formas de chegar até o público final, né, com a informação. Sim. Tamara, antes da gente encerrar, vamos só falar um pouquinho sobre os cursos, né? Tá. Além da consultoria que você faz para empresas, também tem essa parceria com a Giovanna Migovski, que vocês fazem curso sobre o mercado de luxo. Como que eles vão acontecer daqui para frente? Como que as pessoas podem descobrir informações sobre o curso? Perfeito. Agora a gente está trabalhando para tornar o curso. A gente fez o nosso piloto físico, né? Que você participou. E foi ótimo. Tivemos vários feedbacks e aí estamos trabalhando para tornar ele digital. Muita gente pediu digital. A gente entende, né? Que ninguém é onipresente, então a gente não tem como estar nos mesmos lugares às vezes. Mas a nossa ideia também é dar uma circulada no país e fazer alguns pockets bem exclusivos desse curso em alguns lugares bem estratégicos, mas trazer ele para o digital. Além do curso com a Giovanna, né, que fala de gestão de luxo, todo ano, todo dezembro eu faço a minha Masterclass, que se chama Decoded Luxury. Então, é um introdutório base para quem quer ficar por dentro das tendências do luxo para o próximo ano. Então, a pessoa ali está se fazendo planejamento pessoal da sua empresa, ela já assiste, já aplica aquilo. Também é bem interessante. E a gente gosta muito do digital, né? Então... É que é uma facilidade, as pessoas podem ver onde elas estão. Claro que o presencial traz aquela experiência como a gente teve no primeiro curso, mas eu acho que a facilidade do digital atinge mais pessoas. Sim. Ainda mais pessoas que hoje em dia trabalham tanto, não tem tanto tempo, e às vezes é num espaço de um aeroporto, de um voo, ou de noite quando chega em casa, de assistir um vídeo, enfim, uma videoaula. Muito legal vocês também, você e vocês migrarem para esse lado do digital. Tamara, foi uma conversa maravilhosa, muito esclarecedora. Eu acredito que quem está em casa aprendeu um pouco mais ou bem mais sobre o mercado de luxo ou como que uma marca pode pensar em se posicionar nesse tipo de mercado. Obrigado por compartilhar o teu conhecimento, né, que é muito rico. Uma pessoa que teve experiências fora do país, no país, e sempre tem a agregar para todo mundo que está aqui. Eu que agradeço, Tati. Obrigada pelo convite, pela generosidade, por ser essa pessoa que eu admiro muito. Obrigada. Muito obrigado, mas a generosidade aqui nesse caso é tua. Conta comigo também. Obrigado. E a todos vocês que nos acompanharam, obrigado pela audiência. Esperamos que tenham aprendido novos conceitos e estejam abrindo a mente para refletir sobre tudo isso. Não percam os próximos programas, onde continuaremos a explorar ideias, teorias e projetos que fazem a diferença. E não deixe de nos seguir nas redes sociais também. Lembre-se, o programa estará disponível na plataforma Soul TV e também nas redes sociais. Até a próxima!